Olá, pessoal. Anderson Spinelli aqui. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre multiplicação, certo? E a gente vai falar sobre um método bastante simples e interessante, que é o método de multiplicação em duplo, tá? Então, como a gente vai proceder? Vocês devem estar observando aí que eu tenho 42 vezes 35. E o que a gente vai fazer? A gente vai construir um quadrado aqui, 2 por 2, certo? Eu já deixei ele marcadinho aqui para não ter problema, tá? Então, aqui, ó, eu vou construir o quadradinho aqui, 2 por 2, certo? Por quê? Porque o 42 é um número que possui dois algarismos, certo? E o 35 também. Então, aqui, ó, a gente tem o nosso quadradinho 2 por 2, tá? E o que a gente vai fazer depois disso, né? A gente vai, ó, cortar as diagonais aqui desses quadrados, certo? Então, eu tenho, ó, essa diagonal aqui, certo? Tenho essa diagonal aqui, tá? Tenho essa diagonal aqui e tenho essa diagonal aqui, tá bom? Então, a gente vai observar que a gente tem 42 vezes 35, tá? Então, qual vai ser o nosso procedimento agora? A gente vai multiplicar cada algarismo desse, né? Então, eu tenho, ó, 2 vezes 3 dá quanto? Vai dar 6, né? Então, eu coloco 6 aqui e coloco 0 aqui, tá? Eu vou estar colocando de uma a outra cor para facilitar os cálculos que a gente vai ter que fazer aqui já já, certo? Então, ó, é 2 vezes 3, 6. Então, 0, 6, certo? 2 vezes 5 é quanto? Dá 10, né? Então, a gente vai observar o seguinte, que dá 10. Então, eu tenho 1 aqui, certo? E o 0 abaixo dessa diagonal. E o 0 aqui. 2 vezes 5, 10, tá? A gente vai observar também que eu tenho 4 vezes 3, não é? 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12, né? Então, eu tenho 2 aqui, certo? E um em cima, não é? Então, um eu vou colocar aqui de uma outra cor, tá? Então, 4 vezes 3, 12, certo? Então, isso a gente vai fazer agora 4 vezes 5. E a gente vai estar observando que 4 vezes 5 é 20, não é? Então, eu coloco 2 aqui, e como é 20, né, vai ser zero na parte de baixo. Então, eu tenho zero aqui, certo? E agora, como é que a gente vai proceder, não é? Então, a gente vai estar observando cada uma dessas diagonais, certo? Os valores que ela tem. E a gente vai estar somando, né? Então, na primeira diagonal, né, na parte de baixo dessa parte aqui, eu tenho um zero, né? Na parte de cima, dessa diagonal aqui, né, eu tenho um zero, 1 e 6. Então, eu vou somar esses números, né? Então, 6 mais 1, 7, mais zero continua sendo 7, certo? Aqui eu vou somar essa parte em verde, né? Então, 2 mais 2, 4, mais zero continua sendo 4, tá? E o 1 aqui, ele está isolado, está sozinho, né? Então, é 1, certo? Então, a gente consegue observar aqui que 42 vezes 35 vai ser igual a 1.470, tá? Aqui nessa outra multiplicação eu tenho 132 vezes 46. Então eu preciso de um retângulozinho 2 por 3, né? Então aqui a gente vai fazer, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho 132, tá? Vezes 46, certo? Então vamos marcar, desenhar aqui nosso retângulozinho, certo? Então aqui, ó, a gente tem o nosso retângulo, né? 2 por 3, tá? Qual o próximo passo? A gente vai lá e marca as diagonais dos quadradinhos, né, que foram construídos, certo? Então, eu tenho essa diagonal aqui, tá? Tenho essa, não é? Tenho essa, tenho essa aqui, certo?
e tenho essa aqui. E a gente vai proceder de maneira semelhante aqui em cima, né? Então, eu tenho 2 vezes 4, não é? Ou 2 vezes 6, certo? 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8, né? Então, a gente coloca 0, 8, certo? Então, eu coloco o 8 aqui nessa parte e o 0 na outra. Vou estar colocando de uma outra cor para a gente estar somando os valores de cores iguais posteriormente, tá? Então, aqui, 0,8, né? 2 vezes 6 dá quanto? Vai dar 12, né? Então, 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho 1 aqui nessa, né? E 2 na parte de baixo, tá? Então, eu tenho 2 aqui, certo? Então, vamos para o 3 agora, né? 3 vezes 4, 12, né? Então, se é 12, eu tenho 2 aqui e 1 na parte superior, na parte de cima, certo? Então, eu vou ter 1 aqui, 12, tá? E 3 vezes 6 vai dar quanto? Vai dar 18, né? Então, se é 18, eu tenho 1 aqui, certo? E o 8 na parte inferior, né? Então, eu tenho 8 aqui, tá? E aí a gente vai para o 1, né? 1 vezes 4, 4, né? Então, a gente vai colocar 0,4, certo? Então, eu coloco o 4 aqui, tá? E coloco um 0 na parte superior, tá? Então, eu tenho 0, 4, certo? E aí a gente tem 1 vezes 6. Então, vai ser 0, 6, né? Então, eu tenho 1 vezes 6 é 6. E a gente representa aqui como sendo 0, 6. Então, eu coloco o 0 e coloco o 6 na parte inferior aqui. E o que a gente precisa fazer agora é somar os números que possuem a mesma cor, não é? Certo? Então, dessa primeira parte aqui eu tenho simplesmente 2, não é? Dessa segunda aqui eu tenho 8 mais 8, 16, mais 1, 17. E o que eu faço? Eu coloco o 7 aqui e passo esse 1 para a próxima diagonal que foi marcada, né? Então, aqui, agora eu tenho 1 mais 0, 1, mais 2, 3, mais 1, 4, mais 6, 10, né? Então, eu coloco o 0 e coloco esse 1 para a próxima diagonal. Então, nessa próxima diagonal, eu tenho 1 mais 1, 2, mais 4, 6, mais 0, 6, não é? E eu observo o seguinte, que nessa última aqui, eu tenho 0. Então, fica um 0 aqui, certo? Então, a gente consegue observar, né, que 132 vezes 46, certo? É igual a quem? A 6.000, não é? E 72, certo? Então, a gente aplicou esse método de multiplicação hindu tanto para essa primeira operação, quanto para essa, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Tchau.